Boas pessoal, como já devem ter reparado, este vídeo é sobre hélices. Mas antes de começar a falar um bocadinho aqui no tema, eu só gostava de dizer que este vídeo não é com base em dados, é com base na minha experiência com estas hélices, por isso entendam como acharem melhor. Antes de falar em hélices, também temos que entender um bocadinho os motores que nós estamos a utilizar, temos que perceber as características dos nossos motores. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que se o vosso motor não tiver muito torque, tipicamente um 2204 ou um 2205, dependendo do tipo de motor de 2205, se forem os últimos motores de última geração, provavelmente não será bem esse o caso, mas os 2204 estamos a falar de motores que não têm muito torque. Isso quer dizer que eu não recomendaria usar hélices muito pesadas. Quando eu digo hélices muito pesadas, hélices com muito passo, com muita altura na lâmina para puxar o ar. Ou seja, tipo 50-51, 50-40 por 4, 50-45 num 2204 já é pedir um bocadinho. Nesses motores, por exemplo, o ideal seria 50-40 ou dual blade, claro. Por isso, percebam bem o motor que estão a utilizar antes de começar a pensar em hélices, porque o motor é que vai limitar a hélice que vocês vão escolher e não o contrário. Então vamos começar aqui pelas dual blade. As dual blade são conhecidas por serem ligeiramente mais eficientes que as triblade, tipicamente. Não digo que seja geral, mas normalmente é assim que funciona. São hélices que são leves, ou seja, o motor consegue chegar à máxima rotação mais rapidamente. São boas em curva, porque consegue curvar bastante rápido. Mas são hélices que têm que estar habituadas a elas, porque em termos de controle da máquina são bastante específicas. Como por exemplo, fazer manobras, a máquina perde altitude mais rápido, etc. Existe uma série de características que são específicas deste tipo de hélices, mas no geral são o que eu disse. Boas em curva, mais eficientes e os motores são mais rápidos a chegar ao máximo de rotações porque são hélices mais leves. Quando começamos aqui nas Tri-Blade, as mais conhecidas e as mais utilizadas ainda são as 50-40 por 3. São hélices que funcionam na grande maioria dos motores que aí andam. São muito leves, rapidamente chegam às máximas rotações do motor por serem bastante leves, muito precisas, boas em curva, consegue-se curvas muito fechadas com este tipo de hélice e com uma precisão incrível. São umas hélices bastante interessantes nesse aspecto, exatamente por serem eficientes e funcionarem na maioria dos motores. Depois temos logo a seguir aqui as 50-45. Temos as 50-45 do tipo híbrido Blue Nose, que são uma das mais utilizadas em corrida, se não as mais utilizadas ainda neste momento. São umas hélices muito interessantes pelas suas características de velocidade de ponta. Não são muito pesadas, mas também não são muito leves. A grande maioria dos motores consegue aguentar com estas hélices. São boas em curva, o que lhe concedem um lugar de destaque em termos de corrida. Depois temos aqui as novas DAL Cyclone 5045. Estas hélices partilham das mesmas características que eu disse há bocadinho das 5045 normais, as híbrido Nose, mas além disso são muito melhores em curva. Esta ponta, ligeiramente diferente, concede-lhes aqui umas certas características diferentes da normal. Em curva, consegue-se curvas muito melhores com este tipo de hélice, mais precisas e mais fechadas ainda. Em termos de velocidade de ponta, são basicamente o mesmo. E em termos de eficiência, ainda são melhores do que as 50-45 normais. Por isso, este tipo de hélice, neste momento, vai começar a ser um standard, até mesmo para freestyle. Por todas estas características, são mesmo excelentes estas hélices. São, das hélices que aí estão, são provavelmente, na minha opinião, as mais interessantes de todas. Depois temos aqui as Racecraft 5051 e as Quad Blade. Estes dois tipos de hélices devem ser utilizadas com algum cuidado. Primeiro porque são hélices que levam o motor a ter que fazer um esforço adicional para as conseguir rodar, porque são mais pesadas do que todas as outras que eu até agora falei. E depois, porque em termos de, como por terem um maior passo, ou neste caso mais lâminas, são hélices que consomem mais bateria. Por isso devem ser utilizadas com algum cuidado, porque se as vossas baterias não forem boas, isto pode matar as vossas baterias. E os motores também. Este tipo de hélice eu recomendaria para motores do tipo 2206 ou 2207, que são motores que têm
mais algum torque e conseguem rodar estas hélices já sem tanta dificuldade. Uh, Estas Racecraft, se foram umas hélices que foram bastante faladas, elas também são bastante interessantes. No entanto, devido ao facto de consumirem muita bateria ou gerarem muita força, elas já não são tão utilizadas, na minha opinião, porque são muito específicas. Elas têm que ser utilizadas só apenas em certas situações. Situações de pistas pequenas ou que não se importem ter apenas 1 minuto e meio de bateria ou 1 minuto nestas situações. Em termos de... Estas são quad blade. Estas partilham das mesmas características que as 50-40 normais, mas têm mais força no final. Têm mais força para fornecer. São umas hélices também interessantes porque em termos de controle da máquina são muito similares às 50-40, apesar de terem mais uma lâmina. E por isso mesmo também são hélices muito utilizadas. Embora também não se esqueçam de ter cuidado com o tipo de motor que as utilizam, porque se for um motor que não tenha muito torque, vocês podem estar a perder no fundo performance por estarem a utilizar uma hélice mais pesada. Ainda há pouco tempo eu fiz um teste com os DMX Fusion e as Racecraft 50-51 tiveram um resultado pior do que as 50-45 DAL Cyclone. Por isso, o facto de utilizarem uma hélice com mais espaço não quer dizer exatamente que tenham mais velocidade. Pode não ser. Por isso convém terem cuidado na escolha das vossas hélices. Motores tipicamente 2204, isto agora falando de uma forma generalista, porque não consigo estar a falar em todos os modelos de motor, que existem N. Os 2204 são motores que tipicamente não devem passar das hélices 50-40 em tri-blade, e dual blade o ideal seria, por exemplo, umas 5x4. Porque são motores que não têm muito torque. Os 2205 estamos a falar tipicamente em motores que não conseguem ir além das 50-45. Ou, na minha opinião, não recomendaria ir além das 50-45. Agora, quando estamos a falar de motores 2206, aí já podem escolher entre estas todas, porque já são motores que têm um torque mais elevado. 2206 ou 2207, que agora também já começam a ser um standard. Podem já escolher entre estas hélices todas, porque já são motores que têm um torque mais elevado e já conseguem rodar qualquer destas hélices com mais facilidade. Eu julgo que é tudo sobre hélices. Se tiverem mais alguma questão, não se esqueçam, podem deixar sempre aqui nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal. E se tiverem alguma sugestão até para outro vídeo, também podem deixar nos comentários. Obrigado por assistirem.